uma nova série de sermões baseado no texto que é conhecido como Sermão do Monte. E o tema dessa nossa série de mensagens é os princípios e valores do reino dos céus. O Sermão do Monte, ele mostra como os verdadeiros discípulos de Cristo vivem neste mundo. E com certeza vai nos alimentar, com certeza vai nos instruir, nos levar a vivermos mais de maneira que agrade ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar então dos versos de 1 a 6. Originalmente no texto grego, as bem-aventuranças, elas consideram os versos de 3 a 10. Existe aqui uma porção bem especificada. Observe que o verso 3 termina com a expressão porque deles é o reino dos céus, e o verso 10 da mesma maneira. Então, tudo que está dentro desses versículos está intrinsecamente incluído, considerando também os versículos adjacentes, os versos 1 e 2 e 11 e 12. Porém, nós vamos dividir essas bem-aventuranças, pregando em porções menores, para termos tempo de aprender mais o que esse tesouro da palavra do Senhor tem a nos ensinar. Então hoje nós vamos meditar especificamente dos versos 1 a 6. Acompanhe atentamente a leitura da palavra do nosso Deus. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. E ele se assentou. E os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Vamos orar mais uma vez, clamando ao Senhor que nos direcione neste momento, onde nós aprenderemos mais acerca da sua palavra. Ó Senhor, obrigado por este privilégio de cultuá-lo, de engrandecê-lo. Senhor, e neste momento nós vamos aprender mais acerca de uma porção específica da tua palavra. E assim rogamos, alimenta-nos, ó Deus. Coloque a tua palavra no nosso coração. Gere em nós, assim, a cada dia mais piedade, desejo de vida contigo, uma vida comunitária, onde nós também vivemos para a glória do Senhor, mas para o bem dos nossos irmãos. Porém, a Deus, como nos conduz a mensagem, mostra-nos como os verdadeiros discípulos do Senhor, os servos do Senhor, refletem a tua verdade neste mundo. Quais são, ó Deus, as características daqueles que pertencem ao reino do Senhor? Ensina-nos por meio do teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ajuda-nos. Em nome de Cristo, nosso Salvador, que proferiu essas maravilhosas palavras. Amém. Queridos, o Evangelho de Mateus tem como objetivo principal mostrar que Jesus Cristo é o Messias prometido, o Filho de Davi, aquele para quem todo o Antigo Testamento apontava. E que essa vinda do Senhor Jesus Cristo instaurou a chegada do reino de Deus, do reino escatológico dentre os homens, cuja mensagem central é de arrependimento, perdão e cura, conforme também ensinou o próprio Senhor Jesus Cristo dos capítulos 1 a 4 do Evangelho de Mateus. A partir do capítulo 5, nós temos o primeiro dos 5 grandes discursos feitos por Jesus aqui no livro. E esse primeiro discurso, que considera os capítulos de 5 a 7, ficou conhecido como o Sermão do Monte. Isso porque provavelmente Jesus o proferiu numa região montanhosa, próxima ao mar da Galileia.
E quando nós observamos os assuntos principais, a estrutura principal do Sermão do Monte, nós vamos ver, por exemplo, que no capítulo 5, dos versos 3 a 16, Jesus apresenta a identidade, o testemunho, as características e qualidades daqueles que fazem parte de fato do reino dos céus. Quando nós olhamos, por exemplo, do capítulo 5, verso 17 até o capítulo 7, verso 12, vamos ver que Jesus abrange o que ele quer dizer quando chama os seus discípulos para que eles tenham um caráter justo, pautado nos princípios e valores desse reino. Ele vai falar como um discípulo se relaciona com a lei e com os ensinos dos profetas, como age com as práticas tradicionais da religião judaica da época, como dar esmolas, como orar, como jejuar, e também como é ter uma vida justa, expressando o relacionamento com Deus e com o próximo da maneira correta. No capítulo 7, dos versos 13 a 27, Jesus vai abranger o princípio da literatura de sabedoria do Antigo Testamento, que fala que o homem só pode trilhar dois caminhos. Só pode ter dois fundamentos: o da sabedoria, temendo ao Senhor e obedecendo a Ele, dando frutos de santidade, ou da tolice, caminho daqueles que entram pela porta larga, que são infrutíferos diante de Deus e experimentarão a morte. Esse sermão, queridos, maravilhoso sermão de Cristo, conhecido como o Sermão da Montanha, permanece como uma explanação da verdadeira natureza do reino de Deus e sempre será assim, sendo um princípio de vida régio, pautado nos valores desse reino grandioso, os quais serão claramente refletidos na vida daqueles que verdadeiramente se arrependeram dos seus pecados e foram alcançados pela graça e misericórdia desse Deus tão grandioso. Como já falamos, o sermão começa com as conhecidas bem-aventuranças, as quais também revelam as características daqueles que pertencem ao reino dos céus. E quando nós olhamos para esses 6 primeiros versos que nós lemos, vemos aqui duas características fundamentais daqueles que de fato pertencem ao reino dos céus. E quais são elas? São totalmente dependentes de Deus e, em segundo lugar, buscam satisfação na justiça de Deus. Em primeiro lugar, aqueles que de fato caracterizam o reino dos céus, foram chamados por esse reino, vivem para esse reino, eles são totalmente dependentes de Deus. Os versos de 1 a 2 nos diz que Jesus, ao ver a multidão que o seguia, subiu ao monte e ele se assentou. É interessante esse detalhe aqui, porque os mestres daquela época sempre se assentavam para ensinar. E é dito que os seus discípulos se aproximaram, mas vejam só, a palavra discípulo não vai se referir aqui propriamente aos 12 apóstolos ou simplesmente naqueles que criam fielmente em Cristo Jesus, mas pode se referir às pessoas que estavam seguindo ele naquele momento, estavam querendo ouvir os seus ensinamentos. Se nós olharmos alguns versículos anteriores, nós vamos ver que Cristo Jesus, ele rodeou a Galileia, fazendo milagres, curando, fazendo tudo quanto era atrativo às pessoas de maneira diferente, com a mensagem diferente, e uma multidão seguia ele. Então, quando fala de discípulos aqui, não é uma expressão que se limita a os 12. Muitas pessoas estavam seguindo Jesus naquele momento. E é dito que Jesus abriu a sua boca para ensinar. Uma outra expressão para se referir a um grande mestre. E o que é que ele disse? Em primeiro lugar, bem-aventurados pobres de espírito. Mas o que é que significa ser bem-aventurado? A expressão grega aqui, Macarios, é equivalente à mesma expressão hebraica que aparece no Salmo de número 1, bem-aventurado. E o que essa ideia, essa palavra significa? Fala de alguém que é abençoado, imensamente feliz, e que tem a aprovação do Senhor porque foi moldado pelo próprio Deus e pela sua palavra. É interessante como o mundo greco-romano daquela época em que Jesus profere essas palavras, pensava nessa ideia de bem-aventurança. Homero, um poeta grego, por exemplo,
usou a expressão Macários para descrever a vida dos deuses gregos no Olimpo, porque eles não experimentavam os flagelos da vida humana, ou seja, eles não eram afetados pelas coisas terríveis, pelas dificuldades da vida. E olhando para essa significância, podemos dizer então que ser bem-aventurado também é não ser afetado mais pelos flagelos que caracterizam a vida humana, mesmo que ainda estejam aqui. Isso porque os servos de Cristo, os verdadeiros servos de Cristo já experimentam as benesses de uma outra vida, de uma vida diferente, de um outro reino. São abençoados. É o contrário daqueles que são amaldiçoados. E toda vez que você vê essa ideia de abençoado na Bíblia, expressa o relacionamento pactual de Deus com o seu povo. E ele vai dizer que bem-aventurados são os pobres de espírito. Veja só, aqui não se trata de necessidade financeira, nem de necessidade material. Então todo mundo que não tem dinheiro é bem-aventurado. Não é bem assim. Também não é pobreza de consciência espiritual, nada disso. Não se trata de produzir artificialmente o autodesprezo, né? Querendo se mostrar alguém pobre, necessitado, pessoa que não tem como se vestir muito bem, que não fala muito bem, que não tem coisas significativas, nada disso. Ou uma ostentação pública de humildade também. Mas a ideia de grego aqui significa literalmente mendigo. O que é um pobre de espírito? É alguém que é um mendigo. E você sabe como é que um mendigo vive. Ele é dependente para tudo. Ele precisa de alguém para dormir, para comer, para se vestir, para ter as suas necessidades básicas. É assim que um mendigo vive. Isso quando é um mendigo de fato. Porque nos dias de hoje você vê algumas coisas meio estranhas aí. Por exemplo, um dia um mendigo chegou para mim e começou a falar, me dá R$1 aí. Me dá R$1 aí. E começou a me perseguir, né? Me dá R$1. E eu com toda a educação disse assim, meu querido, eu não tenho R$1 para te dar. Ele virou para mim e disse, você está pior do que eu. Os mendigos de hoje em dia, eu vou lhe falar, viu? Mas Jesus está se referindo a alguém aqui que é totalmente dependente. Sendo assim, o pobre de espírito é aquele que reconhece a sua total miséria pessoal, a sua pobreza espiritual e que não espera nada de si mesmo. Reconhece sua total necessidade, conforme o contexto, de Deus. Como alguém que pode suprir todas as carências da alma do homem. E vive na total dependência unicamente dele. E são esses que experimentarão as bênçãos do reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Já é o reino dos céus. É como aconteceu, por exemplo, com o filho pródigo. Conforme relatado no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15. Ali a ideia principal do texto não é exatamente o filho pródigo, mas o filho mais velho que estava em casa. Entretanto, essa história nos ensina bastante, queridos, porque temos ali alguém que saiu de casa querendo aproveitar das coisas fantasiosas da vida e se afasta da casa do pai. É o estado de todo homem que está distante de Deus, mas ele perde tudo. O seu estado é de miséria. Ele vai comer a comida dos porcos, mas até que ele se lembra, na casa de meu pai eu vou ter aquilo que é necessário para me suprir. Então ele volta, disposto a sofrer qualquer humilhação, qualquer coisa do pai, mas porque ele sabe que lá vai ter aquilo que é necessário para suprir. Vejam, irmãos, quem não tem a Deus como centro de todas as coisas, não pode experimentar essa verdade. Deus habita com os humildes de espírito. É isso que ele já fala lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 57, no verso 15. Assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas também habito com um contrito e humilde de espírito. Ser pobre de espírito é ser alguém totalmente dependente do único Deus verdadeiro.
E as duas próximas bem-aventuranças decorrem justamente desse espírito de humildade diante de Deus. Veja comigo o verso de número 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O choro aqui pode ser entendido como um complemento emocional da pobreza de espírito. Isso não significa que o cristão deve ser sempre triste, como se estivesse com o luto constante. A tristeza narrada aqui, queridos, não é simplesmente a aflição que muitas vezes passamos por causa da perseguição desse mundo e passamos a chorar. Não, não é isso. Mas Jesus está falando de alguém que sente a pecaminosidade no seu ser. Então ele é levado ao arrependimento porque entende que a sua vida desagrada ao Senhor. Agora, atordoado por causa da sua pobreza de espírito, ele lamenta a sua miséria e chora. Ele chora. Bem-aventurados são aqueles, meus irmãos, que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. Mas veja o princípio aqui. A verdadeira felicidade começa com a tristeza. Algo que este mundo não pode entender. Vivemos, meus irmãos, num mundo hedonista, onde as pessoas buscam uma pseudo-felicidade, priorizando apenas experiências prazerosas, passageiras, gratificações imediatas em coisas unicamente fúteis. Mas aqueles que verdadeiramente encontram felicidade são aqueles que sabem chorar e prantear na presença do Deus verdadeiro. É uma fórmula totalmente contrária ao que esse mundo hedonista prega. Esses serão consolados, e que consolo. Não há consolo ou alegria que se compare com aqueles que choram diante do Senhor. Mas também nós temos uma ramificação dos pobres de espírito no verso 5. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. O que é ser manso? Não é um atributo natural. Isso precisa ficar claro para nós. Não é uma questão de índole que vem do homem. Não é. Quantas pessoas você conhece na tua vida que tem um espírito manso? Lá na nossa cidade, minha e de Isabela, em São João do Paraíso, tinha um irmão que ele era tão manso, mas tão manso, que eu olhava para ele e falava: Senhor, eu quero ser como esse homem. Eu sempre tive problema com ira, com impulso, e eu falava assim: Senhor, eu quero ser como esse irmão, né? O mundo podia estar caindo, eu quero ser como ele. Não, mas não é desse tipo de mansidade. Nós primeiro precisamos entender o que é ser manso de espírito quando nós olhamos para Gálatas capítulo 5. É algo que vem do próprio Deus, é um fruto do próprio Deus, não é algo que vem do homem, que surge do homem, que é da índole do homem. Ser manso aqui não é ser covarde, não é ser fraco. A Bíblia muitas vezes mostra pessoas valentes que eram mansas, como era o caso de Moisés. E como foi o caso do próprio Cristo Jesus, que era manso, humilde de coração, mas na hora que precisou quebrar o pau dentro do templo, ele foi lá. Então não significa isso. Não é controle emocional externo. Até porque muitas vezes você pode estar até aparentemente calmo, mas o teu interior está pegando fogo. Quantas vezes somos assim, na verdade? Chegamos aqui na igreja, meu irmão, minha irmã, tá tudo maravilhoso, né? Mas por dentro a gente tá revoltado, tá chateado com o menino que quebrou o copo, que derramou a comida pela casa toda, por uma coisa que aconteceu no seu trabalho na segunda-feira passada, e assim vai. Não é sobre isso. Não é ser alguém impotente, mas o que a Bíblia fala sobre ser manso? Nós devemos entender esse ensinamento olhando para o próprio texto que Jesus cita. E qual é ele? Salmo 37, de 5 a 11, que nós lemos na liturgia. Jesus está usando este salmo.
que diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, que o seu direito brilhe como o sol à meia-noite, ao meio-dia. Descanse no Senhor, espere nele, não se irrite por causa daquele que prospera no seu caminho mau, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mas um pouco de tempo e já não mais existirão. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Então, o que é que significa ser manso? Significa ter uma atitude de extrema confiança em Deus. Não importa qual seja a situação, seja no meio da perseguição por causa dos ímpios ou qualquer outra coisa, é como passar a bola para Deus. Geralmente, quando você está assistindo um jogo de futebol, aquele que é responsável por bater um pênalti não está muito confiante. Aí o que é que ele faz? Ele pega a bola, vai para o outro craque do time, que está melhor do que ele, e fala que toma a bola, bate você, né? É bem provável que você faça o gol mais do que eu. Então é olhar para o Senhor e dizer assim: olha, Senhor, eu não tenho condições. Então vai e resolve. O que eu posso fazer é ter um espírito que confia no Senhor, na forma de agir do Senhor. Em meio aos ataques injustos, conforme o verso de número 6 do Salmo, é esperar no Senhor com paciência e não de maneira irritada, conforme os versos 7 a 8 dos Salmos. Mansos são aqueles que sabem esperar no Senhor e confiar nele em qualquer situação. Esses herdarão a terra. O verso 11 diz isso: quando os ímpios foram cortados, vocês herdarão a terra. É isso que é ser manso. Ou seja, as 3 bem-aventuranças iniciais descreve o cristão como alguém pobre de espírito, que chora e que é manso. E há um elemento comum entre essas 3 características: é o reconhecimento de quem realmente nós somos na presença de Deus. Nem mais, nem menos. E o que é que nós somos? Dependentes. Unicamente dependentes. É por isso que é estranho aqueles que dizem assim: eu posso ir até Cristo. Eu posso requerer a salvação. Eu posso ter um caráter que agrade a Deus. Eu posso ter ações coerentes com a palavra de Deus. Por si mesmo é impossível. Porque aqueles que são totalmente reconhecedores do seu estado, o que é que eles fazem? Eles confiam no Senhor para conduzir a vida deles para a glória do próprio Deus. É isso que o texto nos ensina. Portanto, meus irmãos, aprendamos. Você é um cidadão do reino dos céus? Você é alguém que serve ao Senhor Jesus? Você é um verdadeiro discípulo de Cristo? Então você tem que externalizar que você é totalmente dependente dele. Não apenas com a sua boca, mas com a tua vida acima de tudo. Porque essa é uma característica daqueles que verdadeiramente pertencem ao reino dos céus. Mas o texto dos versos 1 a 6 nos mostra uma outra característica daqueles que são bem-aventurados, que fazem parte, do reino dos céus. Eles buscam satisfação na justiça de Deus. Verso 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Não é sem razão que essa quarta bem-aventurança é colocada aqui. O indivíduo que ele é marcado pela pobreza de espírito, que chora pelo seu pecado, que busca ter um espírito de mansidão diante de Deus, também é caracterizado por ter fome e sede de justiça. As pessoas que vivem para a glória de Deus não sabem sobreviver sem justiça. Estão ávidos, ansiando ardentemente quanto comer e beber pela justiça de Deus. E o que é ter fome? O que é ter sede de justiça aqui no texto? Não é esperar que Deus intervenha a favor dos aflitos e oprimidos, como muitos pregam erroneamente por aí, fazendo justiça sobre os que perseguem os santos. Não é isso, olha, os cristãos são perseguidos, mas Deus vai fazer justiça. É isso que o texto está dizendo? Não.
ou de ver a vontade de Deus prevalecer sobre este mundo que jaz no maligno, simplesmente. Ah não, no último dia Deus vai fazer justiça. Não é isso que o texto está dizendo aqui. Então o que é? Está ávido para viver como Deus exige. Significa ter um padrão de vida em conformidade com a vontade do próprio Deus. É ter um apetite pela justiça que foi imputada em nós, conforme Paulo falou no texto de 1 Coríntios, e também como ensina na carta aos Romanos, pela obra do próprio Cristo Jesus. É ter anseio por isso, é algo semelhante ao que Jesus falou em João capítulo 4, a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É semelhante ao que Davi disse no Salmo 63, verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Isso é que é ter fome, é ter sede da justiça de Deus. E qual será o resultado desses que têm fome e sede dessa justiça? Eles serão fartos. No texto em português não fica muito claro, mas toda a construção do versículo aqui, na verdade, traz uma ideia de condicionalidade. Uma tradução mais adequada ficaria assim: bem-aventurados sois, se tiverdes fome e sede de justiça, pois serão fartos. O que serão saciados por essa justiça são somente aqueles que buscam continuamente viver por ela. Inclusive, esses verbos aqui utilizados no texto, os dois verbos principais aqui, que é ter fome ou ter sede, que é uma ação verbal, traz justamente a ideia de algo que está sendo contínuo, constante, repetitivo. Esses que estão vivendo assim, esses serão saciados. E isso não significa que a obra que Jesus fez não nos satisfaz plenamente. Não é isso que Jesus está dizendo. Mas em outro sentido, ainda continuamos insatisfeitos, querendo mais do que podemos experimentar daquilo que o próprio Jesus conquistou por nós. É a perseverança dos santos, é a caminhada da fé, aonde todos os dias nós vamos caminhando e buscando crescer para a glória de Deus, experimentar mais de Deus o tempo todo. Como é isso, pastor? Estar satisfeito, mas nunca saciado. Vamos lá. Se você já comeu a banoffee que a Viviane faz, se você já comeu a lentilha da Vanessa, se você já comeu a broa que a Nilma faz, que é muito boa, com café, maravilhoso. Você está ali comendo, você já está satisfeito, mas é tão boa que você fala assim, eu quero mais. Então é mais ou menos essa ideia que Jesus está falando. Você já tem justiça, mas é algo tão maravilhoso, vocês devem querer mais o tempo todo. E saibam, vocês serão satisfeitos. Ah, meus irmãos, nesta bem-aventurança, nós temos um chamado à mudança de prioridade. Mudança de prioridade. Sabe por quê? Porque infelizmente, ainda que sejamos homens e mulheres chamados para este reino, que vivamos por este reino e para este reino, às vezes, infelizmente, as nossas prioridades estão no caminho errado. A gente tem fome e sede de tudo. A gente tem fome e sede de uma vida profissional melhor. A gente busca isso o tempo todo. Às vezes a gente tem fome e sede daquilo que o nosso trabalho, a nossa vida pode nos proporcionar em termos financeiros. Então a gente está todo o tempo querendo isso, querendo mais, querendo dinheiro, querendo bem, querendo tudo. Às vezes nós temos certas prioridades na nossa vida que é caracterizado como essa fome insaciável. Se apegando simplesmente a concupiscências do nosso coração que são passageiras, que são vazias. Jesus não está prometendo aqui, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de ser alguém reconhecido pelo mundo, que tem fome e sede de ser reconhecido amplamente como o maior profissional,
ou com quem mais tem dinheiro, ou com quem se relaciona melhor, ou qualquer outra coisa. Jesus está dizendo: aqueles que têm fome de viver conforme a vontade do meu Pai, esses serão saciados. Portanto, entendamos, mudemos a nossa prioridade. Tenha fome e sede de Deus, da justiça de Deus, da palavra de Deus, porque esse tesouro ninguém pode tirar de nós. Porque essa vida ninguém pode tirar de nós. A comida que você come, daqui a pouco você está com fome de novo. O bem que você tem, daqui a pouco ele já não tem mais importância com você, para você, e você pode perder de qualquer maneira. Mas o reino de Deus te preenchendo nunca te deixará insatisfeito. Jesus é a água que satisfaz o homem plenamente. Jesus é o pão que satisfaz o homem plenamente. Busquemos, portanto, em primeiro lugar, ter o reino de Deus e a sua justiça como a nossa prioridade, sabendo que as demais coisas que são secundárias serão acrescentadas. Meus irmãos, em suma, então, essas bem-aventuranças não contêm uma promessa de bênçãos sobre os homens que são naturais. Sabe por quê? Porque o homem natural, sem graça, sem chamado, sem misericórdia, pode esquecer. Ele não é pobre de espírito, ele não chora pelos seus pecados, ele não é manso e ele não vai ter fome e sede de justiça. Mas são promessas para aqueles que nasceram de novo. As bem-aventuranças, portanto, não se concentram no que nós temos que fazer. É um erro, isso aqui não é um manual de vida, simplesmente. Ao invés disso, descrevem as bênçãos daqueles que pertencem ao pacto da graça, de alegria, cuja vida manifesta as marcas do reino de Deus. Gravemos esta verdade no nosso coração. Inclusive, já que começamos a falando de Cristo como bom mestre, é interessante observar aqui que ele fez algo maravilhoso. Lembre-se que hoje pela manhã eu estava ensinando mais uma vez para os irmãos o que são salmos acrósticos. Os salmos acrósticos são aqueles que em uma determinada porção do salmo, cada palavra inicial de uma estrofe começa com uma letra do alfabeto hebraico. E por que isso era feito? Para ficar mais fácil de guardar na cabeça. Nesses 3 versículos aqui, sobre as bem-aventuranças, do 3 ao 6, Jesus vai fazer algo parecido. As principais palavras aí, você não vai ver na tua Bíblia em português, mas as principais palavras começam com a letra grega P. E por que provavelmente Jesus está falando todas as palavras iniciando com essa letra? Para que fique fácil de gravar. Para que grave no coração. E é isso que ele nos conduz também nesta noite. Grave estas palavras no teu coração. Porque são assim que vivem aqueles que pertencem ao reino dos céus. Meus irmãos, e essas características também ressaltam na nossa mente que tudo isso só é possível, como veremos em toda a exposição que teremos nesta série. Porque Cristo foi a nossa base. A obra é toda dele. Os méritos são todos dele. E participando da ceia agora, nós vamos explanar esta verdade.